Olá a todos, dando sequência então no nosso plano de negócio, na nossa montagem de empresa de prestação de serviços, nós vamos falar sobre o preço. O preço, um dos 5 P's do mix de marketing, deve ser, ou geralmente é, ditado pelo mercado. Então é o mercado que vai estabelecer pela lei da oferta e da procura. Se eu tenho escassez de produto ou serviço, essa escassez faz com que, naturalmente, tenha menos oferta, eu vou ter a mesma procura, e essa demanda da procura com menos oferta faz com que o preço aumente. Tivemos vários exemplos disso ao longo dos tempos, estiadas, excesso de chuvas. Há pouco tempo atrás, tivemos problemas de excesso de chuva, se eu não me engano, estragou a plantação de tomate e o tomate subiu expressivamente nos mercados. Então, sempre o preço é determinado pela quantidade de oferta. No nosso caso, pelo excesso de faculdades de odontologia, o excesso de profissionais se formando a cada ano, nós temos muita oferta de profissionais. Então, nós temos um excedente na questão da oferta. E por questões financeiras atuais do país, nós temos uma pouca demanda de procura. Então, esta questão fez com que, dentro dos tratamentos odontológicos, os preços atualmente estão muito aquém do que deveria estar. Custo operacional de um consultório é muito alto, o nível intelectual do profissional odontólogo na área de saúde é muito alto. Então, ao meu ver, isto é uma questão pessoal, os preços estão muito aquém do que deveriam estar. Vários outros países que nós conhecemos, que por curiosidade eu visito profissionais, eu faço uma avaliação de mercado quando eu viajo para algum país e o nosso preço é muito aquém do cobrado em vários outros países, não sei todos, mas em vários que eu visitei, são sempre mais expressivos os valores que correspondem ao nível intelectual nosso, cirurgiões dentistas. Qualquer intervenção nossa é uma intervenção de um procedimento, e esses procedimentos, via de regra, têm que ter um nível técnico e científico elevado para que possam ser feitos. Nós fizemos na faculdade um trabalho para avaliar a percepção do cliente em relação ao serviço odontológico de uma clínica privada. O que eles percebiam com esse serviço da clínica e o que eles levariam esses clientes a comprar ou não esses serviços. A profissão de cirurgião dentista inicialmente era muito artesanal, empírica, e hoje, cada vez mais, ela se torna uma profissão especializada. Nós temos diversas especialidades dentro da odontologia e extremamente técnico-científica. O nível de excelência que nós chegamos em vários tratamentos, a excelência que nós temos em reabilitações
orais, é difícil que se consiga tamanha excelência em questão estética e funcional em outras áreas do corpo. Os valores e princípios atribuídos ao profissional odontólogo se alteram, tendo a classe obtido o necessário respeito e credibilidade por parte da população. Infelizmente, hoje também, nós temos, como toda área, toda profissão, nós temos excelentes profissionais, mas também temos aqueles que não são tão bons profissionais. E esses médios, ou não tão bons profissionais, acabam, de certa maneira, diminuindo um pouco, frente à população, a credibilidade da cirurgião dentista, da odontologia, como ocorre também em qualquer outra profissão. Nós temos hoje, como eu falei, um excedente de profissionais, muitos formandos anualmente. Então nós temos um número maior de profissionais com relação a outros países. Uma relação de número de profissionais por habitante. O mercado odontológico torna-se cada vez mais competitivo e aumenta a necessidade da utilização de estratégias para atrair e manter a clientela. Uma dessas estratégias é o marketing. Sem ferir o código da profissão, de ética, nós podemos fazer o marketing. Nós já falamos um pouco sobre isso e vamos falar mais. E o marketing, associado a uma administração efetiva do consultório, faz com que melhore financeiramente a performance deste consultório. A execução de atividades de negócio encaminha o fluxo de mercadorias, serviços, produtos aos consumidores finais, indústrias e comércio. Nós somos prestadores de serviço, mas nós temos que encarar o nosso negócio como uma empresa. O objetivo do trabalho, então, foi reunir informações que aproximem o trabalhador autônomo da odontologia à população atendida. Nós queríamos avaliar a percepção de usuários dos serviços privados, profissionais autônomos, com relação à administração, organização do consultório, cuidados com a biossegurança, presença de pessoal auxiliar e apresentação do cirurgião dentista. Foi avaliado em 2006, na cidade de Araçatuba. Foram um total de 220 pessoas abordadas, foi realizado 112 entrevistas e obtivemos 103 formulários preenchidos corretamente. Com relação ao percentual dos entrevistados com fatores relacionados à aparência. Então nós observamos que os usuários acham muito importante ou importante o uso de óculos, o uso de luvas 100% importante ou muito importante, somando os dois, o uso de máscara, também muito expressivo, o muito importante e o importante, o uso de gorro, jaleco, já não tanto, mas com uma quantidade boa, roupa branca, eles consideram ainda, porque a roupa branca tradicionalmente traz uma sensação de limpeza, de higiene, porque qualquer sujeira aparece numa roupa branca. Já o gênero e a idade não são importantes, tá? Praticamente sem importância. Então, os usuários estão muito preocupados aqui na relação da aparência com os equipamentos de proteção, os EPIs,
e com o asseio do profissional com relação à sua limpeza, sua higiene pessoal. Com relação aos fatores do consultório, os usuários acham importante uma auxiliar e uma recepcionista. Então nós temos quase 100% entre o muito importante e o importante. O cumprimento do horário e o agendamento, praticamente 100%, 98%, 99%. Já com relação à estética, decoração, fachada, estacionamento e localização, sem importância, um pouco importante, mas com uma relação muito menos expressiva. Então nós observamos aqui, neste gráfico, que os nossos usuários, os nossos clientes, observam muito a questão gerencial do consultório, a questão administrativa do consultório. Eles acham importante pessoal colaborador, um auxiliar e uma recepcionista, porque eles julgam que se eu tenho um consultório, que nesse consultório, além do cirurgião dentista um ou mais, tem pessoas auxiliando ele, internamente no consultório e na frente na recepção, significa que ele é um profissional que tem mais volume de atendimento, mais fluxo de pacientes. Significa que ele é um profissional que tem uma melhor renda, porque ele tem condições de contratar colaboradores. Então, entre aspas, as pessoas julgam que esse profissional é melhor, porque ele tem mais condições. E isso acaba tornando também o consultório com uma maior eficiência, com melhores resultados administrativos, facilitando ou melhorando o meu cumprimento de horário. Então, o paciente é agendado para uma determinada hora e ele é atendido nessa determinada hora. Essa parte administrativa, portanto, chega a ser mais importante do que o aspecto físico do consultório. Com relação aos aspectos relevantes na escolha do profissional, 12% não respondeu. O preço, nós estamos falando aqui de quem determina o mercado. 1% escolhe o profissional por ser barato, ou, na concepção, por ter bom preço. Nós observamos aqui que fatores administrativos, fatores de renome profissional são muito importantes e o preço não é tão importante. Apenas 1% procuram por um bom preço. Aqui nós temos um pouco mais de administração eficiente e cumprimento do horário, material e equipamento, um ambiente agradável, a questão da higiene, a boa limpeza, o asseio do profissional, um bom trabalho técnico, isso é imprescindível. Nós temos que ser tecnicamente e cientificamente bons profissionais, mas o que mais faz com que o usuário procure o cirurgião dentista é a humanização. É aquela pessoa, aquele profissional que realmente se preocupa e demonstra preocupação com o seu paciente, com o seu cliente. Se ocorre descumprimento de horário e desorganização administrativa, os usuários não gostam, mas o mais importante que faz ele escolher algum profissional é a questão de humanização, a questão de tratamento interpessoal, tanto do profissional quanto dos seus colaboradores. E o que mais desagrada os clientes? 41% não respondeu, 1% falta de higiene, 1,9% o ambiente desagradável, sentir dor,
preço elevado, eles não procuram por preço, mas se for elevado, desagrada. Trabalho técnico ruim, humanização. A gente observa que a humanização desagrada mais do que o trabalho técnico. O barulhinho do motor, nós sabemos, realmente incomoda. E descumprimento de horário. Ele procura pela humanização. O horário não incomoda se não for descumprido. Então você vê aqui, se tem descumprimento de horário, o usuário fica desagradado. Já então, na questão administrativa. O que nós concluímos? O uso de EPIs, gorro, máscara, luva, etc., são extremamente importantes na visão dos usuários. A relação profissional-paciente, questão da humanização, e o cumprimento do horário agendado. Então eu devo marcar e cumprir o horário marcado. Para isso, é necessário que eu tenha uma organização administrativa do consultório. O preço, então, pode ser um preço baixo, um preço competitivo, que é a média do mercado, ou um preço alto, um preço premium, que vai depender, como nós já falamos, nas outras partes, do que eu vendo, o tipo de serviço que eu presto, o local que eu vendo e para quem eu vendo. Então, se eu for vender serviços de extrema complexidade, de materiais caros, eu não posso fazer isso a um preço baixo. Porque se eu vender serviços extremamente caros a um preço baixo, eu vou levar prejuízo. Ao passo que eu também não devo vender serviços com materiais baratos, serviços de muito baixa complexidade, a um preço muito caro, porque aí não vai condizer com o tipo de serviço, o tipo de clínica e o tipo de pessoas que vão comprar o meu serviço, de clientes. Por isso que nós já falamos, eu tenho que equalizar muito bem essa questão de o que eu vendo, onde eu vendo, para quem eu vendo e a que preço eu vendo. Se essa questão estiver equalizada e se as pessoas que colaboram comigo forem eficientes, eu vou ter muito mais chance de sucesso do que se eu não acertar essas questões. Preciso, portanto, avaliar qual é a região da clínica, qual é a minha clientela, classe A, B, C ou D. Nós já falamos sobre classes sociais. Geralmente a classe E vai procurar serviços assistenciais. E os meus preços devem, portanto, ser compatíveis com a expectativa do mercado. Eu não devo cobrar nunca aquém, nunca menos do que o mercado cobra. E também não devo, porque não vou ter clientes, cobrar muito além. Eu devo ver o quanto o mercado cobra de acordo com clínicas e serviços do mesmo padrão que o meu. Nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, falando de tratamento ortodôntico, explicando que quem inicia um tratamento deve ter fases, consulta inicial, em que o profissional vai avaliar o tipo do problema, tipo do aparelho, estimar mais ou menos quanto tempo vai demorar esse tratamento, quantos aparelhos serão necessários, se são casos ortopédicos ou ortopédicos funcionais ou casos ortodônticos, se eu vou usar aparelhos para estimular crescimento de osso em uma fase em crescimento, depois eu vou passar aparelhos fixos para correções ortodônticas.
Então eu tenho que avaliar o caso na consulta inicial para você analisar com questões de crescimento, questões cefalométricas, é pedido uma documentação, então você tem que orientar o paciente. Nós vamos fazer uma documentação, isso é um exemplo, peguei de internet, não é feito por mim. Então tá lá, os exames custam em média R$300 de documentação, e aí explica sobre os aparelhos. Então nós temos aparelhos ortodônticos convencionais, brackets e fios e bandas, aparelhos estéticos, que são de porcelana. Nós temos um aparelho que é de zafira, os brackets são de zafira, isso deve custar aí, se eu não me engano, $1.000 os brackets, os autoligados. Então o preço vai variar muito, conforme o tipo. Então, como referência, um aparelho fixo, convencional, custaria R$500 a R$1.000. Já o estético vai para R$1.000 a R$2.500. O estético você tem alguns de porcelana. Mas, como eu falei, existe um de zafira que custa, se não me engano, $1.000. Seria hoje aí quase R$6.000 o preço do aparelho para comprar na importadora. E aí você explica ao paciente que nós temos manutenções mensais, que vai variar R$100 a R$250, dependendo do aparelho. Só que, na verdade, dependeria mais do grau de dificuldade do tratamento. No clareamento dental, outro exemplo. Hoje nós temos uma demanda de consultórios maior, muitos pacientes têm dúvida, o valor para tratamento de clareamento varia entre R$400 e R$2.500. Mas a técnica a ser empregada não deve ser escolha do paciente. Ela deve ser recomendada pelo cirurgião dentista. Aí está lá na internet. Clareamento a laser é muito semelhante ao clareamento feito. É um blog, um site explicando os tratamentos. Com o objetivo de ativar as propriedades do gel e tornar o clareamento mais potente e eficaz. Então, falando do tratamento a laser, do clareamento a laser. E lá nesse blog, fala que o custo de R$800 a R$2.500 por sessão. Aí um usuário do computador, uma pessoa, abreviei aqui o nome, tinha o nome dela, lá em 2015, respondeu lá, perguntei para a minha dentista os valores de clareamento a laser e ela disse que vai custar R$550. Será que vai ser eficiente? Pois esse valor achei muito barato por ser laser. Vocês percebem que, lendo o mercado, avaliando o mercado de trabalho, avaliando os preços de mercado, você tem lá, cobrado de R$800 a R$2.500. Se você cobra aquém do que cobra o mercado, no caso a profissional cobrando R$550, ela está perdendo, deixando de ganhar R$250 pelo menos, se fosse cobrar R$800, e o cliente, o paciente, desconfia ainda que o tratamento não é o melhor, não é o mais eficiente. Nós temos que estar muito atento a isso. Porque da mesma maneira, o caro, a pessoa estranha por ser extremamente caro e não entender o valor agregado daquilo, e o barato, a pessoa desconfia. Por que está tão barato? Nós temos que tentar cobrar o justo, o correto. E o justo não é fixo. É grau de dificuldade, grau de cooperação, nível do consultório. Por quê? Você pensa assim, o nível do consultório influencia no preço? Influencia e muito. Porque você manter um consultório com requinte maior,
com ar-condicionado na sala de espera em todos os ambientes o dia inteiro, com estacionamento, vamos supor, com manobrista, com copeira, tem custo isso. Aí você pega um consultório extremamente simples, que muitas vezes são cadeiras plásticas na sala de espera, com um ventilador, sem serviço nenhum, muitas vezes nem água tem. O custo é muito menor. O custo fixo influencia muito no valor. Nós vamos falar nisso mais à frente. Então eu tenho que ter uma análise muito precisa do meu custo fixo e o meu consultório está diretamente relacionado com esse custo fixo. Por isso eu tenho que cobrar o condizente com onde eu estou localizado, como é o meu consultório, qual é o tipo de paciente que eu atendo. E cobrar o valor que se cobra para o mesmo perfil de consultório. Porque se eu vou cobrar menos do que o valor, como está mostrando aqui, o paciente desconfia que o serviço que eu estou prestando não é de boa qualidade. Então nós temos que ter uma relação qualidade-preço, que vai ser de acordo com o meu nível de consultório, tratamento e cliente. Se eu tenho um preço baixo, com uma qualidade baixa, eu vou ter, na verdade, uma falsa economia. Então eu compro um produto que eu sei que é muito ruim, a um preço muito barato, mas eu estou, na verdade, jogando o dinheiro fora porque eu sei que esse produto não presta, não vai aguentar nada. Eu estou economizando, mas é uma falsa economia. Se eu tenho um preço médio, com uma qualidade média, aí eu tenho um produto standard. É um produto padrão de mercado. Puxa, custou um preço razoável, mas é um produto razoável. Tá bom, é standard. E se eu tenho um preço alto e uma qualidade alta, é um produto premium. É um produto de alto valor agregado. Então isso vai andar certo, ó. Essa linha é a certa. Preço baixo com qualidade baixa. É barato, mas é ruim. Preço médio, qualidade média. É o standard. É o correto. É bom. E o valor agregado e preço alto. É o prêmio. Se eu tenho uma qualidade baixa com preço alto ou médio, eu tenho um alto valor que eu vou pagar por uma baixa qualidade. É uma péssima compra para o usuário. Se eu tenho uma qualidade média e um preço baixo, eu vou ter uma economia. Se eu comprei por preço baixo, uma coisa de qualidade média. Ou se eu tenho uma qualidade alta por um preço baixo, eu tenho um excelente desconto. Se eu tenho uma qualidade alta com preço médio, um bom desconto, e o prêmio. Se eu tenho uma qualidade média com preço alto, eu estou pagando um alto valor. O que eu quero deixar claro, essa linha do meio é o certo. Baixa qualidade, preço baixo, média qualidade, preço médio, alta qualidade, preço alto. Se eu ofereço ao meu cliente uma alta qualidade, um consultório de primeira linha, materiais e equipamentos de primeira linha, tudo do melhor, tudo do mais caro, a um preço baixo, esse cliente vai estar tendo um excelente desconto e, invariavelmente, eu tenho um risco enorme de ter prejuízo na minha clínica, no meu consultório.
Quanto mais você fizer sua qualidade percebida aumentar, são as coisas que os usuários percebem, é administração, é asseio, é limpeza, às vezes mais importante até que o procedimento técnico, porque ele confia que você, sendo um profissional cirurgião dentista, tem excelente procedimento técnico. Maior os preços que você pode cobrar. Cuidado com descontos. Quando você dá desconto ao seu cliente, está desagregando o seu próprio valor. Então, cuidado de colocar um preço alto em um procedimento. O seu cliente achar caro, definir não comprar, e você, com medo de não vender, dá um desconto elevado. Isso é péssimo, principalmente na visão do cliente. Então, você tem que cobrar um preço condizente com o que você vai vender. Prefira, então, facilitar o pagamento. Divide o pagamento em várias vezes. Se o valor ficou muito expressivo, faça uma nova proposta, agrega algum benefício ou altera, se possível, o plano de tratamento. Na Lei 399 de 61, nós temos uma jornada aí de 6 horas diárias. E a lei fala que nós temos que ganhar 3 salários mínimos, mais um adicional de insalubridade, porque nós somos, como eu já falei também, insalubres, nós mexemos com doenças, muitas vezes raio-x, que é 40% do salário mínimo. Então, nesses valores, eu ainda tenho que incorporar o 13º salário, férias e o fundo de garantia por tempo de serviço. O profissional liberal, o dentista no seu consultório, muitas vezes não avalia que ele tem que uma hora tirar férias, por exemplo, e nessas férias ele não vai trabalhar, não vai ter renda e, via de regra, vai gastar. Então, ele tem que provisionar mensalmente um valor a mais do salário para as férias. Chega no fim do ano, se você tem secretários, colaboradores no consultório, você tem os 13º, você tem que pagar o 13º aos funcionários. Então, o consultório, a empresa tem que ter um caixa a mais para isso. Ao final de ano, são encargos, impostos, IPTU, IPVA, uma série de impostos que tem. Mais ainda o 13º, e é um período, via de regra, que os consultórios diminuem o fluxo, param, entre Natal e Ano Novo, janeiro, então você tem menos receita e mais gasto. Isso deve ser, então, incorporado à renda de todos os meses, porque se eu sou profissional liberal, é justo para mim também que chegue lá em dezembro, eu retire o dobro do dinheiro do meu consultório. Eu retiro meu salário, mais meu 13º. Então, se nós computarmos aqui 3 salários mínimos, nós devemos ganhar 3 salários para 2 a 4 horas. Nós trabalhamos, em média, deveríamos trabalhar 6. Nós trabalhamos 8 horas, que é o seletista brasileiro. Então, para 8 horas de serviço, eu deveria ganhar mensalmente R$ 6.270. Nós vimos em aulas anteriores que o profissional tem uma certa dificuldade, porque a média nacional hoje está um pouco abaixo de R$ 5.000. Então, eu teria que ter um faturamento de R$ 6.270, mais 40% do salário mínimo hoje, R$ 1.045, então mais 418. E se eu não pegar esse dinheiro, eu devo guardar esse dinheiro, 1/12 do salário mínimo, seriam R$ 522 por mês, para, no final do ano, conseguir receber o 13º. Visto isso, nós deveríamos receber
pelo menos 6.270 da empresa, do nosso consultório. Nós vamos esclarecer muito bem. Vou explicar para vocês a relação do Prolabore, como nós vamos calcular esses custos todos. Mas, se eu for computar com insalubridade e um 12º do salário mínimo, 13º, meu salário iria para 7.210 mensais. O Brasil tem uma jornada de 220 horas, 44 horas semanais. Nós estamos aqui também com 6 horas, seria o ideal. Somos insalubres. Mas vamos colocar como CLTista, que trabalhamos 8 horas por dia, 44 horas na semana, com a carga mensal de 220 horas. Essa é uma tabela, que você acha em qualquer site aí, de jornada de trabalho. Que se você calcular 8 horas por dia, 30 vezes, dá 240 horas. Mas, na verdade, aos sábados, nós não trabalhamos aos domingos, e aos sábados nós temos uma jornada de 4 horas. Então nós temos uma jornada semanal de 44 horas. 8 horas, 5 dias na semana, de segunda a sexta, e 4 horas aos sábados. Se eu pegar essa jornada semanal de 44 horas, que seria de segunda a sábado, dividir por 6, seriam 6 dias da semana, eu vou ter uma média diária de 7,33, que seria 8 horas na semana, mais 4 horas ao sábado. Somou tudo e dividiu por 6, eu teria 7 horas e 33 diária. Vezes 30, vai me dar lá os 220. Então é feito o cálculo assim, para contar no CLTista 220 horas mensais. Então, o dentista deveria ganhar 7.210 dividido por 220 horas, R$ 32,77 a hora. Uma jornada diária de 8 horas, R$ 262. Como que eu vou calcular, então, se eu estou recebendo o suficiente no meu consultório? Eu vou pegar o procedimento, determinar quanto tempo eu levo para fazer esse procedimento, e vou calcular em cima do meu piso, do mínimo que eu deveria ganhar. Então, uma endodontia, por exemplo, se eu vou levar lá 2 horas, então eu deveria ganhar o meu horário, R$ 32,77, vezes 2, R$ 65,54. Então, eu vou fazer uma endodontia. Eu tenho que falar, essa endodontia vai me render R$ 65, mais todo o custo de funcionamento do consultório, mais todo o custo de material necessário. Nós vamos falar sobre isso. Aí eu vou efetuar o preço final desse tratamento. Então, os preços devem ser feitos com base em 2 fatores. Lei de oferta e procura, mercado, quanto o mercado cobra. E um cálculo interno do meu consultório. Quanto eu custo para fazer determinado procedimento. Então, é o meu custo para efetuar aquilo, associado ao que o mercado cobra. Então, vamos supor que eu vou determinar uma endodontia, R$ 500. Coloquei ali os 65 que eu vou ganhar, mais todo o custo operacional do consultório, mais o material que eu vou utilizar. Puxa, deu certo, R$ 500. O mercado cobra quanto? 500. Equalizei. Se o meu custo for muito alto, eu fiz uma avaliação desse custo, e o meu custo foi R$ 800, e o mercado cobra 500, eu vou ter dificuldade de vender, porque eu vou ter que vender mais caro que o mercado. E se eu vender ao preço de mercado, eu vou tomar prejuízo de R$ 300. Então, esses cálculos nós vamos auxiliá-los a fazer no próximo módulo. Como que eu devo calcular todo o meu preço fixo, todo o meu custo fixo, meu custo variável e o meu ganho, que é o meu salário como
a gente fala empresário do negócio, como dono do negócio, que é o prolabore.